Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Bombardier, um site russo, tá cravando que o Luiz Henrique vai deixar o Zenit e que há negociações com o Flamengo de novo, tá? Ou seja, uma parte da imprensa russa dizendo que o Luiz Henrique vai deixar o clube de São Petersburgo e que o Flamengo, mais uma vez, seria o destino do jogador. Vai acontecer mesmo? Bom, vamos lá, a janela está aberta, negociações podem acontecer e há reviravoltas em negociações, mas o que a gente tem de informação aqui é que o Flamengo não tem negociações mais com o Luiz Henrique, que é assunto encerrado, né? Pelo menos até onde a gente pode apurar. É claro que as coisas podem acontecer. O próprio staff do Luiz Henrique tirou o time da negociação, até porque o Flamengo não tinha como pagar e não tem como pagar. Continuo com essa informação, 35 milhões de euros à vista no Pix para o Zenit, que não precisa de dinheiro. Tá? O Zenit é bancado pela Gazprom, uma gigante no ramo de energia da Rússia, então não há dinheiro, tá? Para fazer essa contratação à vista. O Flamengo tinha proposto um parcelamento em 2 anos dessa negociação com o Zenit, jogando lá para frente no orçamento ou nos orçamentos de 2027 e 2028, o fracionamento do pagamento, com perdão da rima, dessa negociação, tá? Então, assim, não se anime muito. É claro que há reviravoltas em negociações. O jogador quer voltar para o Brasil e o Flamengo não seria um problema para o Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense e consagrado, por que não dizer assim, no Botafogo em 2024, né? O Zenit tinha uma expectativa que não se confirmou, uma esperança até de que o jogador se valorizaria no mercado na Copa do Mundo, né? Ele foi convocado, inclusive entra no primeiro jogo contra o Marrocos, vai mal e não é mais utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. Para mim, um jogador que poderia dar a profundidade necessária no lado direito da seleção brasileira, mas essa é outra história, né? E assim, vale uma reflexão aqui em relação a essa história do mercado da bola, aquela coisa toda. Se de fato o Flamengo precisa do Luiz Henrique, quais são as posições em que o Flamengo precisa de jogador, para que a gente possa montar um quebra-cabeça, e eu proponho esse exercício a você, deixe nos comentários o que você pensa a respeito, sobre posições em que o Flamengo está carente, né? Acho que a grande questão do Flamengo é a irregularidade de alguns jogadores, né? Neste domingo contra o Mirassol, por exemplo, a gente viu o Luiz Araújo, que entrou pelo lado direito, atuando muito bem. A partidaça do Luiz Araújo, né? Inclusive fez um gol, um belíssimo gol, uma jogada coletiva do Flamengo no segundo tempo, em que a bola sobra, na verdade sobra não, né? O Carrascal dá o tapa para trás, ele dá um drible e fuzila o goleiro Walter, né? Então, assim, se o Luiz Araújo mantivesse o nível de atuação, pô, seria espetacular, cara, né? O Carrascal, para mim, foi o melhor jogador em campo. Jogou demais centralizado. O Carrascal é bom jogador, o problema é que ele tem um parafuso a menos. E o Plata, que também tem um parafuso a menos, jogou pelo lado esquerdo, né? Entrando e abrindo o corredor para as ultrapassagens de Ayrton Lucas, que fez mais uma excepcional partida com a camisa do Flamengo. Então é muito importante, pessoal, a gente olhar para o elenco que o Flamengo tem antes de defender a gastança desenfreada na contratação de reforços. Repito, a informação aqui eu tenho que não há nenhum movimento agora do Flamengo pelo Luiz Henrique, mas a janela está aberta. Coisas podem acontecer. E o Luiz Henrique, de repente, vai jogar em outro lugar e tal. Não sei. Não posso falar algo que eu não sei. O que eu sei é que, neste momento, não há um movimento, uma nova investida do Flamengo pelo Luiz Henrique, que entraria nesse lado direito do Flamengo como uma luva, né? Fato é que o Flamengo, claro, não terá reforços para a partida contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, um Cruzeiro que vem com moral alto também, depois da vitória por 2-1 sobre o Corinthians, poupando os jogadores, entrando com 4 titulares apenas,
com o goleiro Otávio, que foi um dos destaques da partida contra o Flamengo na semana passada, muito bem, à exceção do lance do gol do Gustavo Henrique, que foi um golaço, tá? Mas houve uma falha ali na saída de bola do Otávio, né? Então, assim, é um grande confronto esse entre Flamengo e Cruzeiro. Sou mais Flamengo. O Flamengo tem um recorte recente de atuações muito boas. As 3 últimas, e no futebol brasileiro, isso conta muito, né? Se a gente pegar, por exemplo, Flamengo e Vitória, um ótimo primeiro tempo do Flamengo. Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo jogou muita bola. E ontem, contra o Mirassol, a melhor dessas 3 atuações. É claro que a gente tem que colocar em perspectiva a qualidade do adversário. O próprio técnico Rafael Guanais disse que essa não é a liga, esse não é o campeonato do Mirassol. Jogar contra o Flamengo rendeu elogios ao Flamengo, essa atuação por parte do técnico do Mirassol, que teceu loas a equipe treinada por Leonardo Jardim. Né? E a gente vive uma expectativa aí por dias melhores do Flamengo, sobretudo regularidade. Acho que a chave é a regularidade no mais alto nível. Né? Eu não consigo dissociar, por exemplo, essa sequência de atuações do período que o Leonardo Jardim teve para preparar a equipe. Acho muito importante isso. Né? E acho muito importante que o treinador português esteja, nesse momento, tirando o melhor, eu não vou dizer recuperar, tá? Mas tirando o melhor de alguns jogadores, né? Que estavam ali, por parte, se dependesse da torcida, completamente escanteados, né? Como Carrascal, Luiz Araújo, principalmente esses dois, principalmente o colombiano, né? Que foi expulso de forma ridícula na partida contra o Palmeiras. Acho que tem coisa acontecendo aí. O Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, acho que vai chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, em contraponto ao Palmeiras, que não joga absolutamente nada, faz 4 jogos. Então, a exemplo do que aconteceu em 2025, a gente vê um Palmeiras perdendo o desempenho e um Flamengo melhorando o desempenho dele. É claro que houve percalços com o Felipe Luiz no ano passado, como, por exemplo, aquela partida contra o Fortaleza, em que o Flamengo perdeu no Castelão por 1-0, o gol do Breno Lopes, que hoje está no Curitiba, né? E teve o Bruno Henrique como centroavante, jogando no meio dos zagueiros. Não é assim que ele vai funcionar, por isso que eu acho que o Pedro será mais útil na partida contra o Cruzeiro. O Pedro precisa ser jogador de jogo grande, né? Ontem contra o Mirassol ele fez uma partida espetacular, isso é inegável, mas ele precisa decidir jogos grandes. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.